Olá! 3 animais em diferentes partes dos Estados Unidos são vítimas de experimentos mal-sucedidos com um mutagênico desenvolvido pela corporação da família Wyden. Entre eles está o incrivelmente inteligente gorila albino George, que é cuidado desde o nascimento pelo primatologista David Okoye. Mas durante a operação para salvar o macaco, o cientista percebe que terá de proteger não só seu amigo, mas o mundo inteiro. Doutora Carrie Atkins percorre os compartimentos da Estação Espacial Athena 1. Devido ao desastre, todos os seus colegas estão mortos e a nave está prestes a se despedaçar a qualquer momento. Ela chega à cápsula de fuga, mas para seu desespero, a porta está trancada. A astronauta pede ajuda ao controle, mas a chefe da missão na Terra se recusa a evacuá-la, ordenando que Carrie volte ao laboratório para pegar as valiosas amostras científicas. Percebendo que não há escolha e que sua vida será facilmente sacrificada, ela retorna. Ela remove cuidadosamente as 3 cápsulas e as leva na mala, mas no caminho de volta, em meio ao fogo, Carrie percebe um animal que foi submetido a experimentos. O enorme rato escapou e agora está perseguindo-a. A mulher flutua para a frente, desviando dos destroços e das chamas, e no último momento, consegue entrar na cápsula de fuga. Ela fecha firmemente a porta atrás de si, enquanto o monstro se choca persistentemente contra ela. A cápsula de fuga por fim voa para longe da estação, que explode momentos depois. Carrie dá um suspiro de alívio, mas sua felicidade dura pouco, pois o rato raivoso conseguiu danificar a vigia, comprometendo a hermeticidade da nave. A nave se desfaz e se incendeia na atmosfera, matando a astronauta e enviando os destroços para a América do Norte. Enquanto isso, o experiente ativista dos direitos dos animais, David Okoye, lidera um grupo de cientistas em uma reserva natural em San Diego, Califórnia. Ele trabalha há muito tempo como primatologista, especialista em macacos, e conhece cada cantinho da área. Seu jovem colega Connor se esforça para impressionar a moça Amy com histórias de suas façanhas na luta contra os caçadores furtivos em Uganda. De repente, o guia manda todos pararem, alertando para um grave perigo. Junior here is dropping a lot of monkey shit with these made-up stories. Mas logo depois, a conversa realmente precisa ser contida. Ao entrarem na clareira, eles veem um grupo de gorilas à sua frente. O jovem macho Pavo apareceu recentemente na reserva e está tentando de forma muito agressiva atrair a atenção de 2 fêmeas com filhotes. Após compará-lo a Connor, que estava se exibindo na frente da moça, Davis intervém, afastando com gestos as gorilas que conhece e ficando a sós com Pavo. Ele tenta acalmar o macho nervoso e consegue, mas então o adulto albino George aparece atrás dos arbustos. Insatisfeito ao ver o recém-chegado ao bando, Pavo também fica nervoso e Davis ordena que seus colegas fiquem parados, mas o inexperiente Connor não dá ouvidos aos colegas mais velhos e, em pânico, começa a se afastar para não se meter na briga entre os 2 gorilas machos. Pavo então corre atrás dele. O macaco avança sobre o rapaz que caiu no chão, mas ele é salvo por George, que joga o agressor para o lado com um golpe poderoso. Em seguida, Pavo, choramingando, se esconde no mato. Davis agradece ao gorila, que ri dos humanos assustados. O macaco se diverte muito com toda essa situação e, em linguagem de sinais, Davis explica que a brincadeira de George não deu certo e que ele precisa ser mais tolerante com o Pavo. A família do recém-chegado foi morta por caçadores furtivos, e Davis pede para que George aceite o jovem órfão no bando e que seja mais gentil com ele. O gorila age como um velho amigo de Davis e responde com piadas em linguagem de sinais. Parece que alguém até lhe ensinou gestos obscenos, e agora se arrepende. Por fim, George promete cumprir o pedido e eles trocam soquinhos. Logo depois, Amy, claramente impressionada com Davis, tenta convidá-lo para passar a noite discutindo a técnica de submissão dos gorilas. Aparentemente, isso é um indício de um encontro, mas ele recusa, porque quer ficar sozinho. O colega Nelson fica indignado com o fato de ele sempre preferir a companhia de animais à de humanos. Animals like you, they lick you. They don't like you, they eat you. You always know where you stand. Or where you lie, all chewed up in their belly because they ate you. Na mesma noite, um fragmento da nave espacial cai no território da reserva. As 3 cápsulas rígidas que a doutora Carrie conseguiu recuperar do laboratório passam pela atmosfera quase intactas. Uma das amostras é encontrada por George e a substância verde entra em seu organismo. Em outro estado, uma cápsula cai ao lado de um lobo e uma terceira é engolida por uma criatura na água. Davis é informado sobre o estranho incidente na reserva e, no dia seguinte, ele e Nelson vão para a jaula do urso,
onde George se escondeu à noite. Para seu horror, eles veem o cadáver do urso, mas Davis ordena que Nelson abaixe o rifle para não perturbar o gorila. George está se escondendo e parece muito assustado. O urso também o feriu, e o gorila está muito arrependido pelo que fez. Ele sai da caverna e fica claro que o macaco cresceu várias vezes durante a noite. Na selva, os cientistas encontram uma cápsula que caiu do céu e a levam para o laboratório. Enquanto isso, em seu escritório, o empresário Brett Wyden está destruindo um modelo da estação espacial Athena-1, na qual sua empresa, Energyne, investiu muito dinheiro. Ele é visitado por sua irmã Claire, que o informa que nem tudo está perdido. Embora a estação tenha sido destruída, os resultados de suas atividades no projeto Rampage devem ter sobrevivido à entrada na Terra. Se conseguirem encontrar os protótipos, os clientes pagarão grandes valores de dinheiro por eles. Brett se preocupa com o fato de que, se alguém se antecipar a eles, os planos da empresa serão revelados. Nesse caso, os irmãos irão para a prisão, porque seus experimentos são ilegais. There's a reason we were doing these experiments in space, and it wasn't exactly for the betterment of humanity. Para recuperar as amostras, os Wydens contam com a ajuda do criminoso Burke e sua companhia militar privada. Em caráter de emergência, os soldados são transportados em helicópteros até o local da queda da segunda cápsula. Lá, eles descobrem que o local já foi devastado por alguém, com cadáveres de uma matilha inteira de lobos nas proximidades. Em seguida, Claire ordena que eles capturem o mutante que fez isso. Além dos Wydens, uma moça chamada Kate Caldwell fica sabendo do ocorrido ao ver uma reportagem sobre a explosão da estação espacial e a queda de fragmentos na reserva. Ela se choca com a notícia, já que claramente sabe algo sobre os projetos secretos. Embora Kate esteja mais uma vez atrasada para o trabalho, ela mente para seu chefe, dizendo que um carro à sua frente explodiu e parte para a reserva natural. Enquanto isso, Davis e Nelson colocam George em uma jaula para examinar seus sinais vitais. Eles detectam uma dose letal de hormônio do crescimento no sangue do gorila, e sua quantidade aumenta a cada análise. Nelson teme que George não seja mais amigável e brincalhão como costumava ser, e quer relatar o incidente às autoridades, mas Davis se recusa, pois entende que o agressivo George será sacrificado e fará o possível para curar o amigo. Nelson promete esperar o máximo que puder. Logo, Kate chega à reserva. Ela diz que é funcionária da Energyne e que trabalhou pessoalmente no mutagênico. Davis não confia nela, até que a mulher explica o que está acontecendo com George e garante que só ela pode curá-lo de seus sintomas. Para isso, ela precisa realizar uma pesquisa e entender quais genes animais entraram no DNA do macaco. Acontece que a Energyne vem desenvolvendo uma substância que reúne as melhores qualidades de diferentes espécies e espalha esses genes por todo o corpo do animal. Kate fica muito surpresa ao ver que na frente dela está um gorila albino que sabe linguagem de sinais. Mas, enquanto isso, é preciso alimentar o animal, pois ele está com muita fome devido ao seu crescimento constante. De repente, George enlouquece e destrói sua jaula. Davis salva Kate das grades caindo sobre ela. O gorila avança, desobedecendo a Davis, e rompe as paredes, aterrorizando os funcionários e visitantes na rua. A polícia chega rapidamente ao local e se prepara para abrir fogo contra o gorila, mas Davis os impede e garante que está com a situação sob controle. Ele consegue acalmar brevemente George, que está mais uma vez assustado com seu próprio comportamento. Mas antes que eles possam chegar a um acordo sobre o que fazer em seguida, um helicóptero aparece e um atirador dispara dardos tranquilizantes no animal. Em seguida, George dá alguns passos e cai inconsciente. Enquanto isso, Burke e sua equipe encontram o lobo mutante. Eles conseguem atirar nele de um helicóptero, mas tudo o que encontram no chão, em vez de um cadáver, é uma enorme pegada. De repente, um bando de servos assustados passa correndo pelo grupo, seguido pelo lobo de 9 metros de comprimento, que começa a dilacerar as pessoas. Ele ataca repetidamente, com sua pele grossa, repelindo todos os tiros. Burke é o último que resta e ordena que o helicóptero o retire de lá. Quando ele se aproxima, o soldado abre fogo com uma metralhadora, mas em resposta a isso, o enorme predador mutante voa alto no ar. Ele alcança facilmente o helicóptero, destruindo suas hélices e derrubando a aeronave no chão. O líder do esquadrão se desespera para sair vivo, mas também é devorado pelo lobo. Os Wydens estão assistindo ao massacre pelas câmeras de vídeo e se veem forçados a bolar um novo plano. Naquela noite, Davis e Kate são detidos e levados ao aeroporto algemados. Eles são presos pelo agente do FBI, Russell, sob suspeita de experimentos ilegais em animais. O gorila, sob uma grande dose de sedativo,
está prestes a embarcar no mesmo avião com eles. Where's George? I need to see him, and if you're thinking about putting him on that plane, it's going to be a big mistake. Davis fica irritado e tenta pressionar Russell, mas o presunçoso agente não dá ouvidos e ordena que se preparem para a decolagem. Os cientistas se acomodam ao lado da jaula e logo percebem que as feridas de George estão cicatrizando muito rapidamente. Esse é o resultado de outro gene que aumenta a regeneração. Em seguida, Russell aparece com um dossiê sobre Davis. Acontece que ele costumava servir muito em locais perigosos e os detalhes sobre seu passado são confidenciais. O agente provoca Davis, que largou o serviço militar para perseguir caçadores furtivos e agora está mexendo com macacos. Davis responde que isso não é brincadeira e que o gorila adormecido está crescendo constantemente e, ao acordar, pode acabar com todos eles. Russell garante que a dose de sedativos também está sendo constantemente aumentada. Ele também mostra a eles um vídeo de um segundo mutante, um lobo crescido, apelidado de Ralph. Russell está farto de cientistas que criam monstros perigosos para a sociedade. O agente também revela que Kate deixou a Energyne há muito tempo. Ela foi demitida por tentar roubar protótipos, depois presa e passou 1 ano na cadeia. Davis exige que contem-lhe toda a verdade. E Kate acaba admitindo que não sabe como curar George. Davis olha com tristeza para o gorila. Desesperançoso, ele perde toda a confiança na cientista. Enquanto isso, os Wydens estão constantemente monitorando os acontecimentos com imagens de satélite e recebem informações sobre a prisão de sua ex-funcionária. Para evitar que Kate fale demais, Claire pretende eliminá-la. Para isso, ela ativará um mecanismo que foi desenvolvido para controlar os animais mutantes. Eles foram implantados com gene de morcego, permitindo que os mutantes ouçam ondas de rádio de baixa frequência. Com a ajuda de uma poderosa antena, Claire ligará o sinal que irrita os animais, que farão de tudo para chegar à fonte e destruí-la. George, que está preso dentro do avião, ficará furioso com isso e causará um desastre, levando com ele vítimas inocentes para o outro mundo. O restante dos animais atraídos será destruído pelos militares e amostras de seu sangue serão coletadas. Além disso, Claire possui uma substância que, nesse caso, pode impedir o crescimento dos mutantes. A mulher liga o dispositivo no telhado do prédio da Energyne em Chicago, e Ralph imediatamente sai do ônibus, cujos passageiros ele estava prestes a devorar. Além dele, uma criatura desconhecida do rio, do tamanho de um navio inteiro, está se direcionando para a cidade. George também acorda no avião, apesar de doses maciças de sedativos, e sai de sua jaula. Davis consegue empurrar Kate para o lado e se libertar das algemas, enquanto o gorila, em fúria, destrói o avião. Russell ordena abrir fogo e George começa a acabar com os guardas. Davis encontra o tranquilizante, mas é atingido nas costas e cai ao chão. O gorila alcança Russell e se prepara para despedaçá-lo, mas Davis pede que ele não faça isso e distrai o macaco com uma conversa. Nesse momento de trégua, um soldado intervém novamente. Ele tenta atirar no gorila por trás, mas as balas ricocheteiam e os disparos acabam explodindo as munições. Agora, há um enorme buraco na fuselagem do avião e seus motores estão seriamente danificados. A aeronave começa a se aproximar rapidamente do solo. Kate tenta desesperadamente evitar que ela seja arremessada e Davis desengata um enorme carrinho para transportar George, prendendo o gorila contra a parede. Ele então encontra os paraquedas e consegue colocá-los em si, Kate e Russell, que durante todo esse tempo está inconsciente com o golpe de George. Por fim, eles conseguem escapar do avião por um buraco na fuselagem. Russell recupera a consciência em pleno ar e não esconde sua surpresa em linguagem vulgar. O avião continua caindo com o gorila dentro. Davis já havia se despedido de seu velho amigo, mas depois, no local do acidente, não encontra o corpo do animal. Pelas pegadas, eles descobrem para onde George está indo. Thank you for getting this old cowboy off that plane. Well, even animals deserve a second chance. Na Energyne, Claire fica furiosa ao saber que Kate sobreviveu ao acidente de avião. Brett está mais preocupado com o gorila, que logo chegará à sede da empresa. O diálogo é interrompido por agentes do FBI, que já estão à sua porta. Eles têm um mandado sob o qual confiscarão todos os dados da empresa, mas Claire também tem um plano para isso. Ela garante que Kate Caldwell, que não agiu de acordo com as instruções e tem um passado criminoso, é a responsável por todos os experimentos. Enquanto isso, Kate tenta se desculpar com Davis por seu engano, mas ele não vai cair nessa armadilha uma segunda vez. Por causa de seus experimentos, ele poderia perder George para sempre. Além disso, ele guerreou por muitos anos e capturou caçadores furtivos, portanto conhece profundamente a verdadeira natureza das pessoas, que são capazes de qualquer coisa em prol do lucro.
Ele se lembra de como salvou George. O filhote estava escondido embaixo de um veículo, enquanto os caçadores massacravam brutalmente sua mãe. Os canalhas queriam fazer souvenirs com seus ossos e pelo. Se não fosse por Davis, o raro gorila albino teria sido vendido no mercado clandestino por muito dinheiro. Então Kate pergunta o que Davis fez com os caçadores. Well, they shot at us, and they missed. I shot back. A moça responde que George, ao contrário dele, lidou com seu trauma, pois ainda confia em algumas pessoas. Ela mesma começou a trabalhar com modificações genéticas para ajudar a sobreviver espécies ameaçadas de extinção do Ártico. Mas então seu irmão ficou muito doente, e a oferta de Claire na Energyne permitiu que ela trabalhasse no desenvolvimento de uma cura. Durante muito tempo, a moça não sabia que suas descobertas também estavam sendo usadas para criar mutantes mortais. Depois disso, ela tentou destruir todas as pesquisas, mas foi pega e enquanto estava na prisão, seu irmão faleceu. Kate nem conseguiu se despedir dele. Por fim, Davis perdoa a moça e eles trocam soquinhos. Junto a Russell, eles são apanhados por helicópteros e levados para a base, onde o coronel lhes mostra imagens de George e Ralph correndo juntos para a cidade. Davis fica muito surpreso com o comportamento de animais que, na natureza, nunca agiriam juntos. Kate explica que os mutantes podem ouvir o sinal como morcegos. Aparentemente, em Chicago, para onde estão indo é onde a fonte está localizada. É também lá que a Energyne está sediada, onde pode haver um antídoto contra o mutagênico. Sabendo do que os animais são capazes, os cientistas aconselham iniciar a evacuação dos habitantes da cidade, mas o coronel não está disposto a dar ouvidos aos recém-chegados e os manda embora. Na rua, Davis tenta fugir e, quando não consegue, tenta negociar com os guardas que os perseguem. A ideia não dá certo e Davis nocauteia rapidamente os dois soldados, demonstrando suas habilidades como lutador das forças especiais. Em seguida, ele e Kate decidem sequestrar o helicóptero médico, que é o menos vigiado dos outros, mas são impedidos por Russell. Kate explica que eles precisam chegar a Energyne antes dos mutantes para conseguir o antídoto e impedir o desastre. O agente então paga a dívida por seu resgate e dá a Davis as chaves do helicóptero e um celular para manter contato com ele. Enquanto isso, os militares estão tentando parar os animais a caminho da cidade, mas todas as suas tentativas de explodir e atirar no lobo com o gorila são em vão. Nas telas, o coronel assiste à morte de um esquadrão inteiro e não tem escolha a não ser dar ordens para a evacuação da população de Chicago. Russell conta a notícia para Davis, mas ele e Kate já estão sobrevoando a cidade e veem Ralph e George destruindo prédios e carros no centro de Chicago. Usando suas novas habilidades, os mutantes abatem todos os helicópteros e tanques que tentam detê-los. Os radares também detectam um enorme objeto não identificado no rio. Is that a ship? It's underwater, sir. We don't have any subs in the area. Davis e Kate observam horrorizados a aparição de um crocodilo gigante, que é incomparavelmente maior do que o lobo e o gorila. Ele não reage aos ataques de qualquer munição, e o coronel ordena que a maior bomba do arsenal do exército, que não possui componente nuclear, seja lançada no centro da cidade. Russell tenta fazê-lo mudar de ideia, explicando que Davis e Kate vão encontrar um antídoto, mas o coronel não quer ouvir sobre os dois criminosos que sequestraram seu helicóptero. Ele expulsa Russell, que logo traz os resultados da investigação sobre as ações dos Wydens. O FBI vem acompanhando os empresários há muito tempo e agora eles têm evidências físicas de sua culpa no caos ocorrido. Enquanto Davis e Kate pousam no telhado da Energyne e entram no arranha-céu, o agente revela que eles têm meia hora antes que a cidade seja varrida da face da terra. Após a invasão do FBI e a limpeza interna das evidências de Claire, quase não há informações no sistema eletrônico e ela não sabe onde procurar o antídoto. Mas Kate se lembra do dispositivo do laboratório e consegue se orientar dentro dele para encontrar o refrigerador que contém o antídoto. Junto a Davis, ela recupera 3 frascos, mas os Wydens percebem os intrusos nas câmeras de segurança e vêm para detê-los. Claire garante que o antídoto reduz a agressividade, mas não altera o tamanho das feras. Ela pega os frascos de Kate e atira em Davis, que cai inconsciente. A mulher faz Kate refém e a leva até o telhado. Lá, um helicóptero já está esperando pelos Wydens. Mas eles não conseguem fugir a tempo, porque George já está lá, que alcança a fonte do sinal e joga o helicóptero de lado. Kate está em perigo mortal, mas Davis chega a tempo de salvá-la. Por sorte, a bala não atingiu seus órgãos vitais e Kate conseguiu esconder um único frasco de antídoto. Enquanto George destrói a antena, eles têm tempo de injetar a substância nele, mas de repente, Claire aparece e impede os fugitivos.
Ela exige que eles distraiam o mutante, enquanto ela mesma foge. Davis grita por George, e Kate aproveita o momento para atacar a mulher. Ela tira a arma de suas mãos e, durante a briga, joga o antídoto na bolsa de Claire. What the hell are you doing? Feeding the monster to the gorilla. George agarra e engole por inteiro a chefe da Energyne, temperada com uma dose do antídoto. Enquanto isso, Brett tenta escapar pelas escadas, levando consigo o computador e o rato de laboratório. Ele espera continuar o negócio da família sozinho, mas Russell o encontra no térreo. O agente promete libertar o homem em troca das provas que tem em mãos. Brett concorda, mas assim que sai do prédio, é esmagado pelos escombros que caem. Em seguida, Russell escolhe outra saída para fugir. O lobo e o crocodilo já estão subindo o arranha-céu e George começa a se acalmar graças ao antídoto. Mas antes que ele caia em si, o arranha-céu desmorona. Davis e Kate entram no helicóptero quebrado, percebendo que esta é sua única chance de deixar o prédio antes que ele caia. Embora não tenha cauda e não seja possível voar, o funcionamento dos motores suavizará consideravelmente a queda. Por fim, graças aos golpes das enormes criaturas, o arranha-céu sucumbe e tomba nas ruas da cidade. Kate e Davis sobrevivem ao acidente na cabine do avião. Eles rapidamente percebem que o perigo da cidade ser bombardeada ainda é grande, mesmo com as ruas cheias de gente. De repente, o chão abaixo deles começa a tremer e George sai debaixo dos escombros. Oh, I look like shit. Oh, okay. Well, you look like big shit. Ele está amigável novamente, mas os outros dois animais ainda são perigosos para as pessoas. Davis manda Kate encontrar Russell para impedir o bombardeio a qualquer custo, enquanto ele próprio está armado com um lança-granadas para ajudar George na batalha contra os mutantes. Os velhos amigos enfrentam os monstros em um último confronto. O gorila chama a atenção do crocodilo e se defende de seu ataque com os pedaços de ferro do arranha-céu. Ele então enfrenta o lobo, que paira no ar como um esquilo voador. Ralph derruba George no chão, mas Davis distrai o predador com um tiro certeiro do lança-granadas. O lobo se lança contra Davis, mas não percebe o crocodilo, que tentava atingir o mesmo alvo. O pescoço de Ralph fica preso entre as mandíbulas do gigantesco réptil, onde acaba morrendo. Enquanto Davis e George pensam no que fazer com o crocodilo, Kate e Russell se encontram em um bloqueio de estrada e unem forças para impedir os planos dos militares. O agente rouba o celular via satélite do soldado e liga para o coronel. Quando as granadas acabam, Davis corre com o que resta de suas forças pelas ruínas do prédio e se esquiva dos dentes enormes. Ele é salvo por George, que pula na cabeça do réptil. Por insistência de Russell, o coronel está assistindo a cena por um drone. George fica cada vez mais ferido na luta, mas Davis consegue jogar o cinturão de granadas bem na orelha do crocodilo. Infelizmente, a explosão apenas atordoa brevemente a fera, após o que ela ataca o homem com sua cauda pontiaguda. George salva seu amigo novamente, mas é imediatamente lançado contra o prédio, tendo seu peito perfurado por uma haste metálica. O crocodilo se aproxima para acabar com o gorila, mas Davis o distrai, entrando no helicóptero acidentado, que contém um monte de munição. Ele abre fogo, mas isso não é páreo para o réptil blindado, e logo encurrala o homem em um canto. Davis não tem mais para onde correr, e sua única esperança é que seu esconderijo possa resistir ao ataque do crocodilo. De repente, George aparece do nada e, em um salto, perfura o olho do réptil com uma longa haste. Tendo sido atingido em seu único ponto fraco, o monstro finalmente morre. O coronel não acredita em seus olhos, mas os dois amigos realmente derrotaram os monstros. Em seguida, ele ordena o cancelamento imediato do bombardeio. Embora a cidade tenha sido salva, George sucumbe devido aos ferimentos. Ele respira pesadamente e fecha os olhos. Antes de morrer, ele e Davis trocam soquinhos pela última vez. Nesse momento, Kate e Russell os encontram e se juntam ao homem em luto por seu melhor amigo. Saved my life. You saved a lot of people's lives. Mas, de repente, atrás de Davis, a mão de George começa a fechar lentamente em um gesto obsceno. Davis fica indignado com um ato tão traiçoeiro e tenta esconder as lágrimas do gorila. George continua a zombar dele e de Kate, se expressando com linguagem de sinais. Rindo, a equipe parte para ajudar as pessoas nos escombros e depois assume a tarefa igualmente complexa de encontrar um novo lar maior para George. Como sempre, procure o título do filme na descrição do vídeo. Enquanto isso, responda nos comentários. Você prefere passar o tempo na companhia de pessoas ou animais? E não se esqueça de se inscrever no canal e curtir para que histórias legais saiam sempre que possível.